Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre hábitos, uma coisa muito importante no nosso dia a dia que pode facilitar ou prejudicar o nosso dia. Você sabe o que é hábito? Dá para mudar um hábito? Qualquer hábito pode ser mudado? Como a gente faz isso? O que sacrifício tem a ver com isso? Vamos entender? Em vários passos, mas muito fáceis e simples que eu concatenei para vocês e organizei para vocês. Então vamos lá? Mas antes, deixa seu like, comenta aqui embaixo se você está gostando desse tipo de tema. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, ativa o sininho para as notificações e vem comigo para o vídeo de hoje. Então vamos lá, pessoal, vamos falar sobre hábitos hoje. E eu venho trazer uma historinha que eu sei que vocês gostam, muita gente me manda no direct, adoro as historinhas, eu consigo entender muito melhor. Então sempre que eu posso eu trago historinhas para fixar a ideia. E hoje eu venho trazer a historinha de um mestre e um discípulo que eles estavam viajando, eles precisavam parar, eles precisavam de uma pousada para se abrigar, para dormir naquela noite, né? Para descansar. E aí eles encontraram uma pousada de uma família e era muito grande o campo onde aquela pousada ficava, mas os campos eram sem nada, não tinha nada plantado, era um monte de terra sem nada. Só tinha uma vaca. Eles só tinham uma vaca que era o sustento daquela família. E aí os moradores que chegavam lá, eles ofereciam na janta leite e alimentos feitos daquele leite, né? E aí, numa manhã seguinte, eles tinham que seguir viagem. E quando eles foram seguir viagem, o mestre olhou para o discípulo e falou assim: Olha, você tá vendo aquela vaca? Você vai fazer o seguinte, você vai empurrar aquela vaca do precipício. Aí o discípulo falou: Você tá doido? Fazer isso é o único sustento dessa família. Sem essa vaca, eles não conseguem tomar leite, não conseguem produzir queijo, não conseguem fazer nada, eles não vão comer. O mestre falou assim: Confia em mim e empurra essa vaca do precipício. E aí o discípulo muito obediente foi lá e empurrou a vaca do precipício. E passando muitos anos, eles voltaram àquela mesma pousada e o discípulo curioso foi junto com o mestre para tentar entender como é que aquela família, né? O que aconteceu? Ele estava cheio de culpa por ter feito aquilo e aí, como a família estava? E aí quando eles chegaram, eles tiveram uma surpresa muito grande. Aquele campo vasto, sem nenhuma plantação, estava carregado de hortaliças, carregado de frutas e muita comida. Tinha gado, tinha várias opções ali para o sustento daquela família. O discípulo, não entendendo nada, foi entrando junto com o mestre dentro da pousada onde eles iam ficar e o mestre perguntou para a família: então, eu lembro que vocês só tinham uma vaca, o que aconteceu? Eu tô vendo aqui um monte de plantação, verduras, legumes. Aí a família olhou para eles e falou assim: Nossa, aconteceu uma coisa que a gente nem imaginava. Você acredita que a vaca caiu do precipício e morreu? A gente ficou sem nenhum sustento e a gente teve que fazer alguma coisa. E aí a gente olhou para esse campo vasto, a gente começou a usar toda a terra que a gente tinha, a gente começou a usar todo o espaço e hoje a terra nos dá todo o alimento, a gente tem gado, a gente tem tudo. Olha a nossa mesa que boa que tá, foi a melhor coisa que nos aconteceu. E aí o discípulo surpreso entendeu a mensagem que o mestre queria passar. Eu espero que você também tenha entendido um pouco dessa mensagem. Agora a gente vai destrinchando toda essa história através dos hábitos para você tentar entender como que isso pode ser aplicável na sua vida, tá? O que é um hábito? Um hábito é alguma coisa que um comportamento, na verdade, que você repete por um determinado período de tempo. Você repete esse comportamento com uma certa frequência até que isso se torna um hábito, se torna parte da sua vida, parte do seu dia a dia. Esse hábito pode ser consciente ou inconsciente, né? Então, por exemplo, o hábito de lavar as mãos por repetição. Então, quando você lava as mãos uma vez, antes de comer, por exemplo, aí você vai lavar a sua mão uma vez, aí você vai lavar outra vez, aí toda vez antes de comer você vai lavar a mão, vai chegar uma hora que você vai sentir a necessidade de lavar a mão. Então, toda vez antes de comer você vai lavar a mão. Ou se não, um hábito que muita gente tem, inclusive eu, quando depois da janta você come um doce, um pouco de doce.
E aí toda vez que você termina de jantar, você sente a necessidade de comer um doce, né? Começa a virar um hábito se você faz isso todo dia. Aquele cafezinho de manhã, quem nunca, né? Toma aquele cafezinho de manhã e aí o dia que não toma parece que não acordou de verdade, parece que tá sentindo falta de alguma coisa, porque já é um hábito seu, já é um costume seu, né? E também muitas pessoas quando vão viajar na casa de outras pessoas ou estão fora do hábito delas, elas estranham um pouco, né? Tem gente que não é tão flexível, não gosta de sair dos hábitos, porque traz uma certa regularidade na vida, uma certa organização. E quando a gente fala de hábitos, a gente pode falar de hábitos conscientes e inconscientes. Os hábitos conscientes são aqueles que nós sabemos que estamos fazendo. É um ato que nós percebemos. Então, por exemplo, o ato de escovar os dentes, eu vou escovar os dentes. Eu percebo que eu estou escovando os dentes, eu vou lá e eu decido escovar os dentes. E quando se torna um hábito inconsciente? Se torna um hábito inconsciente quando eu já não fico pensando em cada movimento que eu vou fazer para escovar os dentes. Eu simplesmente faço. Minha mão vai e volta com uma frequência tranquila, fluida. Um exemplo mais comum é dirigir, né? O dirigir é algo que é consciente quando você está aprendendo, porque você tem que pensar no pedal, no retrovisor, no volante, na seta. E você tem que pensar em todos esses movimentos conforme você for fazendo. Só que conforme você vai repetindo e se torna um hábito inconsciente, você não mais precisa ficar pensando em cada passo que você dá. Aquilo vai fluindo de maneira natural. Você pode ouvir uma música enquanto dirige, você pode conversar com alguém enquanto você dirige, e isso não faz com que você não preste atenção aos movimentos do carro, ao que está acontecendo ao redor, ao farol e etc. Certo? Os hábitos, eles também se dividem em hábitos positivos e hábitos negativos. E como que isso funciona? Os hábitos positivos e os hábitos negativos são muito relativos, mas eu vou dar um exemplo aqui. Todo mundo tem consciência, e a consciência é aquilo que a gente percebe, aquilo que é divulgado, as informações que nós temos, né? Então, vamos supor que um hábito conhecido pela sociedade, por todos, é o hábito de fumar. O hábito de fumar é nocivo, comprovado cientificamente, por formas psicológicas como dependência, toxinas, tudo que causa na pele e no organismo. Isso já é conhecido, né? Como um hábito ruim. Hábitos positivos como escovar os dentes, como o exemplo que eu dei. Toda vez que você vai escovar os dentes, você vai ter o seu dente limpo, você tem o efeito imediato da refrescância, como você vai ter a longo prazo um dente mais saudável. O que acontece? A gente não pode entrar aqui no julgamento do que é um hábito ruim, do que é um hábito bom. Existem convenções sociais que dizem o que é um hábito ruim e o que é um hábito bom, certo? Só que para cada pessoa é diferente. O que pode ser um hábito ruim para você, às vezes pode ser um hábito bom para uma pessoa. Um exemplo que eu gosto muito de dar pra gente sair do julgamento, é a bebida. A bebida, todo mundo sabe que a bebida faz mal, que o álcool pode prejudicar, que pode levar a uma dependência, que pode levar a problemas familiares, agressões, etc. Só que, dependendo da circunstância que a pessoa se encontra, o álcool acaba sendo o único consolo que ela tem, né? Se não fosse o álcool, talvez ela já teria se matado. Talvez ela não iria aguentar, ela iria se ferir de outras maneiras, ela não ia aguentar aquela situação que ela tá vivendo, ela já teria dado um tiro na cabeça, ela já teria se suicidado mesmo. Então, vamos tomar cuidado para não entrar no julgamento do que é bom e o que é ruim, porque existem casos que, apesar de ser um mau hábito, é algo necessário para aquela pessoa, naquela circunstância, naquele momento. E a gente tem que trabalhar em cima daquilo. Porque se a gente já chegar falando, isso é péssimo, você tem que parar, a pessoa tem consciência. Todo mundo tem consciência. Que o que é ruim e o que não é ruim. Mas às vezes aquilo é o que a pessoa, é a muleta que a pessoa precisa naquele momento para conseguir, talvez, enfrentar alguma situação ou alguma questão. E aí precisa encontrar a causa, a raiz desse problema, para aí sim
aquilo virá uma muleta que a gente vai tirando aos poucos, porque já não mais precisa. Não simplesmente chutar aquilo e condenar como uma coisa ruim, porque a gente não sabe as consequências disso, né? Então vamos tirar o julgamento aqui dessas questões de hábito. Então percebe que o hábito bom ou ruim depende da crença do indivíduo, aquilo que ele quer para a vida dele, aquilo que ele não quer para a vida dele. Às vezes ele busca um prazer imediato, às vezes ele tá olhando a longo prazo, né? Então tudo depende daquele indivíduo e aí não cabe a gente julgar, né? Não cabe a gente apontar o dedo e falar o que tem que fazer, o que não tem que fazer, porque isso já tem um monte de gente fazendo, né? Mas por que é importante saber dos hábitos? Por que a gente está falando sobre isso? Existe o psiquiatra e psicoterapeuta, também psicanalista, Jung, que ele vem trazer pra gente uma frase assim, que eu até anotei aqui pra gente. Até que você torne consciente o inconsciente, isso direcionará a sua vida e você chamará de destino. O que ele quer dizer com isso? Um hábito, quando ele é consciente, você sabe o que você está fazendo e você está escolhendo aquilo todos os dias, certo? Só que quando você tem um hábito inconsciente, que foi uma programação que você repetiu por tanto tempo que você já não consegue mais sair daquele programa, daquela questão, daquela circunstância, daquele hábito nocivo que você está querendo mudar, ele vai controlar a sua vida. E aí a gente vem falar de destino através dos hábitos. Existem hábitos que levam para destinos bons e hábitos que levam para destinos ruins. Aí fala, ai, foi o destino dele. Será mesmo que talvez foi um destino? Por quê? Quando eu trago hábitos, quando eu conheço os meus hábitos, quando eu decido no primeiro passo mudá-los, né, a me adaptar, melhorá-los, esse hábito passa a ser consciente, porque eu conheço o meu hábito, né? E quando que é inconsciente? Inconsciente é quando você não quer mudar, quando você não quer olhar para os seus hábitos, você não quer saber que hábitos você tem ou deixa de ter. E aí vai rodando no automático. Aí lembra, vai para o inconsciente porque repetição, 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 repetição. E chega uma hora que é tanta repetição que aquilo vai se transformando no inconsciente, vai rodando e coordenando toda a sua vida, né? Então, criar um hábito que nós desejamos é realmente desafiador. Não é fácil criar um hábito, né? Muitas vezes depende de muito tempo, sacrifício, e tem hábitos que nós temos desde crianças, né? Desde criança nós vamos criando, adaptando, mudando hábitos. Mas será que esses hábitos que nós temos realmente foram o que nós escolhemos? Nós escolhemos esses hábitos? Ou esses hábitos foram passados? Ou nós estamos repetindo os hábitos das nossas mães, dos nossos pais, dos nossos familiares? Será que essas escolhas, esses hábitos que nós temos são realmente nossos? Ou é uma repetição, pura e simplesmente? Isso está te prejudicando ou isso está te ajudando? Se você tá afim de entender isso como uma mudança, como você já identificou que é um hábito ruim e você quer mudar esse hábito, são pequenas escolhas e tem um jeito bem fácil de conseguir fazer isso, bem fácil, assim, entre aspas, porque nada é tão simples assim, mas é não pensar lá na frente, né? É quando você, por exemplo, escolhe comer um prato de salada hoje e escolhe comer um prato de salada amanhã. Só que é difícil, por quê? Porque entre a batata frita e a salada, você tem a batata frita que vai dar um prazer imediato pra você quando você comer, e tem a salada que nem é tão gostosa assim, mas que a longo prazo pode ser melhor pra você. O ser humano sempre vai tentar escolher aquele benefício imediato, aquilo que dá prazer imediato, né? Então, às vezes você tem um hábito que vai te dar um prazer imediato, mas o que vem como consequência depois? Então, um jeito fácil de pensar é quem é a pessoa que eu quero me tornar. Se eu quero me tornar uma pessoa com uma saúde boa daqui a alguns anos, uma pessoa saudável, eu escolho comer a salada hoje porque eu quero me tornar essa pessoa. Só que eu não tô lá na frente, eu trago essa pessoa do futuro para o momento presente. Então eu faço a escolha hoje. Se eu fosse uma pessoa saudável, o que eu comeria agora? O que eu comeria neste momento? E aí eu faço as minhas escolhas. E se você escolher
algo naquele momento que te dê um prazer imediato, que não necessariamente seja isso, seja consciente disso. Porque aí depois, eu não sei por que eu não emagreço, eu não sei por que eu não consigo isso, eu não sei por que eu não consigo aquilo. Porque são as suas escolhas que você faz todos os dias, que às vezes você bula uma coisinha ou outra, e isso afeta na somatória do final. Isso afeta muito na somatória do final. Por exemplo, tem gente que fala assim, eu quero ter sucesso, eu quero ter independência financeira. Independente do que é sucesso e independência financeira para você, porque isso é um significado único. Cada um tem o que é para si sucesso. Se eu perguntar para você o que é sucesso, talvez você me dê uma explicação. Se eu perguntar para outra pessoa o que é sucesso, ela vai me dar outra explicação. Se você perguntar para mim, é outra explicação. Não necessariamente sucesso e independência é a mesma coisa para todo mundo. São coisas diferentes. Mas para você chegar nesse sucesso, nessa independência, nisso que você tá querendo, nessa saúde, enfim, nesse cargo, nessa posição, nesse objetivo, são pequenos hábitos diários que você vai praticando. É aquele 1% de todo dia. É o 1 do 365 dias. 365 dias no ano, se você fizer 1, você vai completando esses 365. Se você ficar pensando, nossa, são 365 dias, talvez você não consiga, mas se você pensar nesse 1, talvez você consiga ir um passo de cada vez. Qual é a escolha que você tem agora, neste momento, nesse exato momento, que é a única escolha que você tem, que é o momento presente. O outro exemplo que eu gosto de dar, muito válido, é pessoas que têm sucesso, fortunas repentinas, como pessoas que ganham na Mega Sena, elas costumam perder esse dinheiro. Você sabia que 70% das pessoas que ganham na Mega Sena, isso é pesquisa, tá? 70% das pessoas que ganham na Mega Sena, elas perdem tudo? Elas não conseguem manter o dinheiro? É muito, muito comum isso acontecer. Elas quebram no período de 5 anos. Elas perdem tudo no período de 5 anos. E aí isso é estatístico. Por quê? Por que isso acontece, Jéssica? Por que a pessoa ganhou e ela não conseguiu ficar com o dinheiro durante 5 anos? Porque ela não teve o hábito, muitas vezes, o hábito financeiro. Ela não sabe como guardar, ela não sabe como usar, ela não sabe como aplicar. Ela não sabe fazer com aquele montante do dinheiro, porque veio repentinamente, não foi criado uma estrutura, um hábito antes daquele dinheiro aparecer. Fama é a mesma coisa. Pessoas que têm famas repentinas, de uma hora para outra viraliza, elas talvez não consigam manter isso, porque ela não estruturou para ter aquilo. Foi muito rápido, foi muito repetido, não foi um hábito diário de se acostumar com aquilo, de trazer muito conteúdo e ser reconhecido por isso, e aí acrescentar, e aí melhorar, e aí aprimorar. Foi muito repentino, então a pessoa fica desestabilizada com tudo aquilo. Pessoas que constroem grandes fortunas, também, muitas vezes essas pessoas falem, como o exemplo da Mega Sena, mas aqui eu tô falando de uma pessoa que estruturou a sua fortuna, que foi crescendo aos poucos, que foi criando hábitos para se tornar uma pessoa não só com o dinheiro, com a fortuna, mas com a mentalidade de empresário, rico, administrador, CEO, não importa. E aí, quando a pessoa perde o cargo, perde a fortuna e fale por alguma razão externa ou interna, ela consegue se reconstruir, restabelecer, ela consegue estabelecer aquele patrimônio novamente, porque ela já aprendeu como faz aquilo. Então, esse é um exemplo que eu trago para ficar mais claro como o hábito é importante na nossa vida, para a gente desenvolver. E isso leva um certo tempo. Então, a maioria das pessoas me pergunta assim, Jéssica, dá para mudar qualquer hábito? Sim, a resposta é sim, dá para mudar qualquer hábito. Mas, primeiro passo, e eu vou trazer 11 passos aqui para vocês. O primeiro passo é querer mudar o hábito. Se você achar que você prefere o prazer imediato, que você tá confortável com aquele hábito, sendo ruim ou sendo ruim no caso, se você, é ruim, mas eu tô bem, eu gosto, eu não quero me desfazer disso, me traz algum conforto, tudo bem. Você não tem que criar nenhum hábito novo, nem mudar esse hábito, tá tudo certo. Se você tem um hábito bom que te favorece, você também não tem que mudar. Eu tô falando aqui de pessoas que reconhecem um hábito ruim e querem transformar esse hábito ruim. Eu não quero ser tão sedentário. Eu não quero ficar perdendo tanto tempo em rede social. Eu não quero comer tanto igual eu como.
eu quero fazer mais isto, eu quero fazer mais aquilo, eu quero deixar um vício. E é com essas pessoas que eu tô falando. Então, o primeiro passo é você tem que querer mudar o hábito, né? E querer mudar o hábito exige um certo tempo e um pouco de sacrifício. Que a gente vai para segundo ponto que eu venho trazer, que é mudança de hábito leva tempo e repetição. Só através do processo de repetição que nós vamos criando novas sinapses, caminhos neurais no nosso cérebro, para aquele hábito se fortalecer, se fortificar e se manter. Então, o tempo é extremamente importante dentro com uma repetição. Então, repito por uma certa quantidade de tempo. Esse tempo, ele é muito relativo. Tem gente que fala que é 30 dias, tem gente que fala que é 21, tem gente que fala que é 90 dias para criar um hábito. O que eu entendo é que um hábito, ele é criado quando você sabe que você criou um hábito, quando você repete aquilo por uma quantidade de tempo suficiente para você perceber no seu organismo, nos seus sentidos ou no seu pensamento, que quando você não faz aquilo, você sente falta. Você começou a sentir falta. Você não precisou colocar um alarme, alguém te lembrar. Você simplesmente sente falta. Nossa, eu não fiz isso hoje, ou eu tô me sentindo meio mal, eu tenho que fazer. Você vai buscar a necessidade de fazer. Já vai começar a entrar numa satisfação, num prazer, uma busca por aquilo, porque você já tá acostumado com aquilo. O que acontece é que o hábito antigo, ele sempre vai tentar retomar, né? Sempre vai tentar vir. Por isso que exige sacrifício, que é a terceira coisa que eu quero falar pra vocês. Existe sacrifício e pode não ser tão fácil quanto você imagina, né? Por quê? Porque o nosso cérebro, ele quer economizar energia de qualquer jeito. O nosso cérebro quer tornar tudo mais fácil. Então lembra, se você tem um caminho neural, que você sempre fazia aquilo, sempre passava por aquele caminho, e aí do nada você resolve mudar esse caminho, o cérebro vai falar assim, opa, não, tem uma estrutura aqui é muito mais fácil, para de inventar, para de criar coisa nova, aqui é muito mais fácil, aqui você já conhece. Aqui a gente já tá acostumado, eu já sei o que vem antes, o que vem depois. Então pode ser que tenha alguns sacrifícios nesse meio do caminho, muito esforço, e pode não ser tão fácil, porque é muito forte essa conexão que já foi criada por repetição anterior, né? Então você precisa ter reforços ainda maiores de repetição durante um tempo para você conseguir estabelecer novos hábitos. E quando você não precisa mudar um hábito, que eu vou quebrar um pouco pra gente entender quando que não precisa mudar um hábito. Você não precisa mudar um hábito quando você sente que você tá bem, igual eu falei, na sua rotina. Quando você vê resultados satisfatórios na sua vida, tá tudo correndo bem, a sua rotina, ela te facilita, você tá tendo resultados positivos. Também você não precisa quando você não tem nenhum objetivo a atingir. E aí aqui você vai falar, Jéssica, mas como assim? Será que existe alguém que não tenha um objetivo? Sim, existem pessoas que estão bem como estão. E aí o mundo fica tentando vender uma ideia para ela ou para ele que ele tem que mudar, que ele tem que fazer acontecer, que ele tem que fazer isso, que ele tem que fazer aquilo, porque todo mundo faz. E na verdade, às vezes, não. Aquela pessoa veio com um projeto de vida, uma missão de vida, de ser uma mãe, de ser um pai, de ser um bom funcionário, de ser alguém dentro da comunidade que a pessoa tá, né? De ser um bom atleta. Não necessariamente ela precisa de todos os hábitos incríveis e melhores do mundo, fazendo o que as pessoas falam que ela tem que fazer. Às vezes ela se contenta sendo uma boa mãe, é isso que ela veio fazer, é o projeto de vida dela, daquele espírito. Às vezes o aprendizado dela tá justamente ali. A dificuldade, o aprendizado, a alma dela pede aquilo como prioridade. E aí ficam tentando vender para ela que ela tem que criar meta, foco, objetivo, ação. E não necessariamente às vezes é o projeto dela. E ela vai tentar se encaixar e mudar todos os hábitos dela, porque ela tem que ser algo que estão exigindo dela e ela não vai ser feliz. Aquilo vai machucar, aquilo vai ferir. Então observe, dentro do simples e dentro da máxima que tentam ver, o que serve para você. Muitas vezes você não precisa mudar o seu hábito, né? Às vezes você já tá bem do jeito que você tá. E aí você fica tentando se encaixar no que os outros falam para você que você tem que fazer, tá?
E aí, vamos supor assim, eu decidi mudar, Jéssica. Eu decidi mudar, eu já entendi que eu quero mudar de hábito, eu já entendi que leva tempo, eu já entendi que eu tenho que repetir, eu já entendi que vai ter sacrifício, que não vai ser fácil. Então, o que você me aconselha? Como que eu faço? Passo a passo. E aí, aqui vem o passo a passo para você que já entendeu o que quer mudar. A primeira coisa é identificar os hábitos. E aí, eu vou repetir isso. Você tem que identificar os bons e os ruins. Por que eu tenho que identificar os hábitos ruins? Eu já entendi, Jéssica, porque tá me fazendo mal, eu preciso mudar. Mas por que eu tenho que identificar os bons? Você tem que identificar os bons porque às vezes você acha que aquele hábito tá te ajudando quando na verdade não. Vou dar um exemplo. Você quer passar num concurso público, só que você estuda 10 horas por dia. 10 horas por dia vai sobrecarregar o seu sistema, não tem pausa. O seu inconsciente não consegue absorver todas aquelas informações, porque não tem descanso. É igual você ir na academia e tentar fazer 3 horas seguidas de exercício. O seu músculo não vai responder da mesma forma, como se você fizesse 20 minutos intenso. E aí desce a pausa, desce o descanso. Quem faz academia, quem trabalha com isso também vai entender muito bem o que eu tô falando. Não adianta, às vezes você acha que um hábito é bom, mas na verdade aquilo tá te prejudicando, não tá te ajudando, né? Então por isso tem que identificar os hábitos bons e ruins. Segundo passo, você tem que mudar um hábito de cada vez. O que acontece? Quando as pessoas vão mudar um hábito, o que elas fazem? Ah, então, porque agora eu vou fazer assim, porque eu vou fazer assado, porque eu vou mudar tudo. Porque agora é radical, né? E aí, principalmente em janeiro. Porque eu vou mudar isso, porque eu vou mudar aquilo, porque agora vai ser desse jeito. E aí, quando você coloca um monte de hábitos de uma vez só, você tende a não fazer nada. Você faz uma, 2 vezes, aí você já desanima, porque começa a ficar muito impossível, começa a ficar extremamente difícil. Lembra que eu falei que ia ser difícil? Só que aqui você coloca uma carga superior, muito maior. Fica muito mais difícil do que o peso inicial, né? E aí, o quarto é introduzir novos hábitos aos poucos. Qual é o hábito que você quer ter na sua vida? Você quer ler mais? Você quer passar a meditar? Você quer comer mais saudável? Você quer caminhar? Você quer... Não importa o que você queira. Escolha um hábito só, um objetivo só. E comece com esse hábito a princípio. Um só, tá? E aí vem o quinto passo. Comece pequeno. Lembra do que eu falei que todo mundo quer colocar um monte de coisa ao mesmo tempo? Também, quando coloca um monte de coisa ao mesmo tempo, quer colocar coisas, metas assim, enormes, né? Não, eu vou ir pra academia e eu vou ir pra academia, é um hábito só. Aí eu quero ir pra academia, mas eu vou todo dia. Vou todo dia pra academia. Sabe o que vai acontecer se você colocar isso? Você pode até ir na primeira semana, segunda semana, vai chegar uma hora que você não vai aguentar mais. Porque você saiu do zero pro todo dia. Vai ficar insustentável aquilo. Vai ficar muito complicado. Vai ficar muito difícil. Ou senão você coloca metas gigantescas, como eu quero a barriga de tanquinho rápido. 3 semanas eu quero a barriga de tanquinho. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Porque precisa de um processo. Você precisa ir caminhando, aprendendo, estruturando. Então, identifique os hábitos bons e ruins. Você vai mudar um hábito de cada vez. Você vai introduzir o hábito que você quer, um só. Introduzir aos poucos na sua vida, ó. Que horário que eu vou fazer? Que dia? Como é que vai ser? Aí você vai começar pequeno, com metas pequenas. Então, no exemplo que eu tô dando faz 1, 2 vezes por semana, começa com atividade. Você quer meditar e você vai querer meditar 30 minutos, 1 hora. Não, faz 5 minutos de meditação. Ai, Jéssica, 5 minutos que não significa nada. Começa com um exercício de respiração. Aí você vai para meditação de 5 minutos. Aí você aumenta para 10. Aí se tiver fácil, você aumenta mais o tempo, ou senão você coloca mais um dia. Vai aos poucos, vai devagar. Leitura também, mesma coisa. Não, porque agora eu vou ler um livro por mês. É assim que as pessoas fazem. Não, eu vou ler 100 páginas. Não, começa com 2 páginas, 5 páginas, 10 páginas por dia. Quando vai chegando no final de semana, no final do mês, você já leu o livro, mas você não vai ficar com essa cobrança de meta lá no fim. Que aí o que vai acontecer? Você não vai ler nenhuma e quando chegar no final do mês você vai querer ler tudo. Aí você não vai absorver o livro.
A sexta coisa que eu quero falar sobre hábito é: hábitos pequenos têm que ser diários. O que acontece? Quando você pula, quando você quer criar um hábito mesmo mais forte, mais presente, quanto mais frequente ele é, mais rápido ele fica. Então, lembra que eu te falei? Depende do hábito que você quer ter. Você precisa uma vez por semana, você precisa 2 vezes por semana, você precisa de 5 minutos, você precisa de 10 minutos. Mas se você fizer naquele prazo determinado, naquela frequência, o seu corpo vai entender que todo dia, naquele horário, você tem aquele hábito. E não pule. É isso o principal, não pule. Porque se você pular e abrir as sessõezinhas, ah, não, é só essa vez. Ah, não, só dessa vez eu não vou fazer isso. Seu corpo vai entender que, tá tudo bem. Ele pode pular e depois ele volta quando quer, e aí não volta, aí não faz. Aí você vai começar com autocobrança, que você não fez, que você prometeu pra você mesmo que você ia fazer. Então começa pequeno, pequeno, devagar e coloque frequência, rotina. A sétima dica que eu vou dar agora é: não foca no tempo. Quando que você vai terminar? Quando que você vai concluir? Qual vai ser o fim? Aonde que está o resultado? A mudança de hábito, ela pode ter uma recompensa imediata pela simples satisfação de: nossa, eu cumpri o que eu falei pra mim que eu ia fazer. Se eu falei 5 minutos e eu cumpri, fique feliz com os 5 minutos. Se eu falei que eu ia ler 5 páginas, fique feliz com as 5 páginas. Porque a maioria das pessoas fala assim: não foi suficiente. Eu não consegui porque, eu só fiz o que eu falei, eu não fiz nada mais. Eu não terminei o livro. Eu não fiz 2 horas de meditação. E aí, em vez delas se recompensarem pelo que elas fizeram de bom, elas começam a colocar mais metas e culpa e focar no tempo da execução. Não! 5 minutos já é um período suficiente para você começar alguma coisa. A oitava coisa é: introduza recompensas compatíveis. Como assim, Jéssica? Você lembra que eu te falei que tem o chocolate e tem a salada? E é muito mais gostoso comer o chocolate, porque vai causar várias liberações de hormônios no nosso cérebro que vai sentir uma satisfação imediata. A salada nem tanto. A salada às vezes é uma construção que você vai ter que fazer até você passar a gostar. Mas é possível, nos hábitos que você quer introduzir, trazer recompensas diárias. E como assim essas recompensas? Você pode trazer recompensas de, por exemplo, eu vou fazer uma caminhada e quando eu voltar da caminhada eu vou tomar um banho refrescante. O banho vai ser a sua recompensa. Você vai sentir a água bater, refrescando o seu corpo daquela caminhada que você fez. Então é um tipo de recompensa. E eu quero falar aqui uma coisa muito interessante. Muita gente se recompensa de coisas ruins, de hábitos ruins. Então, por exemplo, você fala assim: eu pisei na bola e eu falei que eu não ia comer um chocolate, mas aí eu comi. Já que eu comi, eu vou comer 2, vou comer 5, vou comer 10. Que se dane agora também. A maioria das pessoas faz isso, inclusive eu já fiz. Por isso que eu tô falando pra vocês, eu sei como funciona esse sistema. Só que o que acontece? Aí desanda tudo. Aí você perdeu tudo o que você fez. Então se você comeu, não se culpe. Já foi, mas eu não vou fazer. Eu vou tentar procurar não fazer isso amanhã. E também o que eu quero trazer é: se seu dia foi uma bosta, o que a maioria das pessoas... meu dia foi uma bosta, então eu vou passar no shopping, vou comprar uma roupa, vou tomar um milkshake, vou dar uma namorada com meu marido a hora que eu chegar em casa. Mas o dia foi uma bosta. O que o seu organismo entende? Nossa, o dia foi uma bosta. Se foi uma bosta, sempre que é uma bosta, ela ou ele dá uma recompensa para o corpo, né? Tomando milkshake, tendo um prazer imediato, tendo uma relação legal depois, pra desestressar, como muitos falam. E aí você entra nesse ciclo vicioso. O que o seu sistema energético vai fazer? Vai atrair um monte de dia bosta pra sua vida. Porque você vai ficar entrando no hábito e no final tem a recompensa. Ele tem a recompensa dele. Solta os hormônios, liberação de hormônios no corpo inteiro, que é isso que o seu sistema vicia. Seu sistema vicia nos hormônios que aquilo é produzido. Ninguém tá viciado na droga, no cigarro em si. O que a pessoa se vicia é o estado que aquilo proporciona. Libera adrenalina, endorfina. É isso que você tá viciado. Mas o que será que, fora o cigarro, ou a droga, ou tal substância proporciona, que mais que produz essa mesma substância?
né? O que mais que eu posso trazer pro meu corpo, sem ser esses hábitos considerados ruins, se é que você acha ruim, pra você substituir, que pode te proporcionar o mesmo estado de relaxamento, de euforia. O que pode ser substituído? Você já parou pra pensar nisso? Então, isso é muito importante. Recompensas compatíveis, saudáveis em vez de nocivas. E o oitavo passo que eu quero trazer pra vocês, nono passo que eu quero trazer pra vocês é: isole as deixas e possibilidades de deslize. Se você já sabe que se tiver uma latinha de refrigerante na sua frente geladinha, você vai tomar, não compra. Não vai passar no supermercado e comprar. Se você sabe que você vai comer, né? Se é aquilo que você não quer, evite colocar aquilo na sua frente. Coloque obstáculos para não conseguir chegar naquilo que você está tentando evitar. Se é o cigarro, evite ao máximo comprar um cigarro, né? Se você separa o dinheirinho ali para o cigarro, não separe mais, não saque mais dinheiro. Não deixe o dinheiro na sua frente para você comprar aquele cigarro separado. Se é o cartão, deixa o cartão longe, de um jeito difícil que você tenha preguiça de sair para pegar. Dificulte as coisas para você evitar aqueles hábitos que você tinha, né? E deixe os hábitos mais fáceis, os hábitos que você quer aplicar na sua vida, que você quer introduzir na sua vida, deixe eles mais fáceis. Por exemplo, você vai fazer uma caminhada, aí você vai chegar em casa do trabalho, cansado. Aí você vai ter que caminhar. Já deixa o tênis e a roupa na frente de casa, só para você tirar e colocar outra. E aí só pensa assim, eu só preciso pôr o tênis e pisar para fora da porta. Só isso que você precisa pensar. Se depois você vai caminhar 5 minutos, 10 minutos, não pense nisso. Lembra? Desfoca do tempo. Somente deixe mais fácil. E tire do seu caminho aquele hábito que você não quer. Deixe difícil o hábito que você não quer e deixe fácil o hábito que você quer. Você tem que chegar em casa, só colocar o tênis e sair. Ou só tirar aquela roupa ali mesmo que tá na sua frente, você vai deixar num lugar fácil, colocar o tênis e sair pra fora da porta. Quando você sair pra fora da porta, você olha e fala, e agora? Agora anda. Então fica muito mais fácil de conseguir executar. Se você vai comer alguma coisa, coloca num lugar muito difícil, dentro de um poste, dentro de um armário, que você vai ter que levantar pra pegar. Por quê? Enquanto você fala, eu acho que eu vou comer um doce. Aí você vai lembrar que tá dentro da caixa, que da outra caixa, que você vai ter que entrar, subir na cadeira pra pegar a caixa. Enquanto você faz esse processo, você fala, não, eu não vou fazer isso. Eu falei pra mim que eu não ia fazer isso. Deixa difícil, dificulte esse processo. E só você pode fazer isso, né? E o décima dica que eu dou aqui é tenha um plano de organização. Quando você sabe o horário, quanto tempo, como você vai fazer, os caminhos que você vai fazer, o jeito que você vai dificultar, tudo isso que eu falei organizado, planejado, fica muito mais fácil implementar um hábito, tá? E a última dica é: a partir do momento que você inseriu um novo hábito e você teve sucesso, você começou, aí sim você pode colocar um outro hábito e começar todo esse processo novamente. Lembra? Um passo de cada vez. Coloca um novo hábito, implemente, crie um plano, concretize isso aos poucos. Quando você vê que tá legal, que você já tá sentindo falta, que você já tá fazendo de forma meio que mecânica, aí você sim introduz um novo hábito. Esses são os 11 passos que eu tenho para você. Existem milhares de fatores, livros, pesquisas sobre hábito, são super válidos, vale muito a pena ler. Tem um livro super interessante sobre hábitos que vai falar muito mais explanado essas questões, principalmente que às vezes você está tentando parar de fumar ou está tentando deixar algum vício, que o livro chama Hábitos Atômicos. É muito legal esse livro para você entender como é que funciona de forma muito mais ampliada tudo isso que eu estou trazendo. É um assunto vasto, é um assunto infinito, que dá pra fazer muito conteúdo, muitos vídeos sobre isso, mas eu trouxe a nata, a coisa principal que eu percebi na minha vida, dos meus pacientes e as coisas que eu pesquisei, que eu li de forma mais enxuta, mais concreta pra você começar a colocar em prática hoje, tá bom? Eu fiz esse resumo, eu espero ter ajudado. Eu espero ter contribuído com você. Se você gostou, deixa aqui nos comentários pra mim que hábito que você tá introduzindo, que hábito que você tá tentando parar. Deixa seu joinha, não esquece, por favor, ajuda muito no canal. Se inscreve, ativa o sininho para as notificações
e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!